A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp Senar, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A inteligência artificial está transformando o mundo em que vivemos e também os setores produtivos. A avicultura, por exemplo, está passando por inovações que têm otimizado o uso de recursos naturais, promovendo uma produção mais sustentável e eficiente, essencial para atender a demanda global por proteína de alta qualidade. E para entender mais sobre os impactos do uso dessa tecnologia nos aviários, a nossa convidada de hoje é a Juliana Batista, especialista em avicultura. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Juliana Batista nasceu em Belo Horizonte e tem como hobby explorar novos lugares em suas viagens. Valoriza a autenticidade, adotando o lema Seja Você Mesmo em sua vida e carreira. Juliana busca deixar uma marca positiva com entusiasmo e otimismo. Médica veterinária de formação, hoje atua como gerente de tecnologia para aves Cargill. É focada em entender a cadeia de valor dos produtores na avicultura e em desenvolver soluções que promovam eficiência e sustentabilidade. Ela se considera uma protagonista, pois assume um papel decisivo ao transformar desafios em oportunidades, liderando projetos e inspirando equipes para o sucesso no setor. Juliana, obrigada pela sua participação aqui, um prazer te receber. O prazer é todo meu, Jaque, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Juliana, vamos falar um pouquinho, da sua entrada no mundo, no universo de aves. Como foi, Como você veio parar no agro? Você escolheu o agro, você foi escolhida pelo agro, vem de família? Acho que é um pouquinho das duas coisas, acho que para a gente trabalhar no agro, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter paixão. Tenho na minha família veterinários, então já tive realmente essa inclinação para gostar da área do agro, mas realmente tive esse chamado para ser veterinária, para cuidar dos animais, sempre gostei disso. Então já faz 17 anos que eu já estou na área, sou veterinária, e foi um chamado e ao mesmo tempo também uma inclinação da família. Muito legal. E aí quando a gente fala desses aviários e fala de inteligência artificial, parecem ser coisas muito diferentes, outros universos, mas não. Cada vez mais a gente olha e vê a inteligência artificial dentro dos processos produtivos, Com certeza. E quando a gente fala em inteligência artificial, às vezes a gente pensa que a coisa está muito longe, que a gente está falando de máquinas, de revolução de máquinas. Mas não é. A inteligência artificial ela vem para nos ajudar na tomada de decisão. Então, hoje, nós estamos vivendo uma avicultura que ela está mais madura na questão de captura de dados. Então, são aviários muito bem preparados para a gente trazer dados de ambiência, de saúde dos animais, mas depois para analisar isso, já pensou? Então realmente a gente tem que trazer a inteligência artificial, a machine learning, estatísticas avançadas para que a gente consiga melhorar a nossa tomada de decisão, que esse é o principal ponto. Você tem acompanhado muito essa evolução no setor, Quais são os principais processos ou quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa muito nas tecnologias, nos equipamentos, mas o que já está sendo desenvolvido dentro dos aviários que a gente pode dizer que é com inteligência artificial e quais são as soluções ou os resultados que eles têm trazido? Muito boa a sua pergunta e realmente a gente precisa olhar isso de uma forma ampla. Então, como eu comentei, nós hoje estamos mais maduros na questão da coleta dos dados e isso através da internet das coisas, o que a gente chama de IoT, sensores realmente estão fazendo bastante esse papel. Então, quando a gente coloca esses sensores, as câmeras, isso já está na nossa realidade, no dia a dia do produtor de aves. Então, através disso, a gente consegue tanto olhar para o ambiente, mas também nós estamos trazendo os conceitos de inteligência artificial para a compreensão dentro da ave. Então, entendendo também o intestino da ave, a microbiota da ave, entendendo esse processo de maturação para que a gente consiga
colocar estratégias de manejo, estratégias nutricionais para a gente trazer uma ave com mais saúde e uma performance melhor. Não, isso é incrível, até porque ainda existe um universo de possibilidades quando a gente fala, né, da proteína do frango para crescimento no Brasil. Quando a gente olha para esse setor, Juliana, o que você vê de desafios ainda quando a gente fala da IoT? Olha, Jaque, trabalhando hoje muito, hoje eu tenho um trabalho muito dedicado à questão da transformação digital no agro, né, na avicultura, e a gente esbarra com a questão da conectividade. Então, para esses aparelhos, para os IoTs funcionarem, a gente precisa de internet. Então, esse é um dos pontos que a gente ainda está realmente caminhando, né? Muita coisa já mudou, mas ainda é uma oportunidade, uma área de oportunidade para que a gente possa desenvolver melhor. E quando a gente fala, né, desses equipamentos e do IoT, eles sendo utilizados numa granja, o que você já pode, não sei se percentualmente, mas de melhoria, né, que a gente vê? Aumento da produção, né, até uma vida mais tranquila para esses produtores rurais, né, porque a granja sendo toda tecnificada, eles são avisados caso alguma coisa aconteça. Quais são os principais benefícios quando a gente fala do IoT dentro de uma granja? Perfeito. Para isso eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje já disponível uma solução de gestão da cadeia de ração que vai do produtor até a fábrica de ração, né? Então, já imaginou a gente poder estar na nossa casa, tranquilo, né, o produtor de aves, sabendo que essa ração já acabou e que ele precisa fazer um pedido, ou às vezes ele nem vai precisar fazer esse pedido, essa ração já vai chegar automaticamente para ele. Então, esse é o tipo de facilidade onde a gente vai permitir que essa tomada de decisão ela seja mais fluida e o produtor ele consiga realmente olhar para as aves, olhar também para temas de sustentabilidade e deixando ali a máquina, digamos, fazer esse trabalho de uma forma mais fluida também. Muito legal. Para finalizar aqui, a gente tem uma nuvem de palavras, Juliana. Gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Ai, que legal. Olha, entusiasmo. Essa palavra realmente ela é diferenciada porque, principalmente para a gente que está trabalhando com tecnologia, nós temos que ser entusiastas daquilo que a gente está fazendo, porque realmente é um processo longo, ele é demorado, então ele requer aquele entusiasmo para que você deixe sempre a chama acesa, porque quando você acha que você não está caminhando tão rapidamente, mas quando a gente olha para trás, o caminho ele foi muito longo e é muito recompensador. Que bom, foi um prazer te ter aqui com a gente. O prazer foi Que bom ter mulheres também, né, falando de inteligência artificial e mulheres aí em todas as partes da nossa cadeia do agro. Muito obrigada, Jaque, foi um prazer. Bom, e no próximo bloco vamos conversar com uma mulher que tem promovido impactos significativos na pecuária brasileira ao incentivar práticas mais responsáveis e sustentáveis na produção. Você não pode perder, não sai daí. Hoje vamos conhecer uma mulher que está à frente da organização Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e também da certificação de carne Angus. As duas instituições têm promovido impactos significativos na pecuária brasileira ao incentivar práticas mais responsáveis e sustentáveis. Assim ganham todos os elos da cadeia. Com a certificação, por exemplo, os produtores adotam padrões que garantem carne de alta qualidade, rastreabilidade e respeito ao meio ambiente. Essas iniciativas fortalecem a imagem da pecuária nacional no mercado global e agregam valor à produção, além de promoverem maior eficiência e sustentabilidade nas fazendas. A nossa convidada é Ana Doralina Menezes, gerente nacional do programa Carne Angus Certificada da Associação Brasileira de Angus e atual presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Mas antes de conversar com ela, vamos conhecer mais um pouquinho sobre... Ana Doralina Alves Menezes, conhecida como Aninha, é médica veterinária formada pela Unicamp Bagé, especialista em gestão de agronegócio pela UFSM e em tecnologia de carnes pela UFRGS. É apaixonada por carne de qualidade, corrida, yoga e viagens.
Desde 2003 atua na Associação Brasileira de Angus, onde hoje é gerente nacional do programa Carne Angus Certificada. Além disso, é a atual presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e também produtora rural. Ela representa a 5ª geração de sua família na criação de bovinos e ovinos, sempre em busca de inovação no agro. Obrigada, Ana, pela sua participação aqui com a gente. Um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. Uma honra para mim estar aqui hoje. É muito bom, né, a gente ter esses exemplos de mulheres que começaram há algum tempo na pecuária, na agricultura e hoje cada vez mais estão nesses cargos de liderança. A gente viu que você é a 5ª geração da sua família, Ana. Sempre foi um objetivo estar dentro do agronegócio? Sempre foi. Eu venho de uma família de pecuaristas, né, produtores rurais, tanto que eu sou a 5ª geração. Então, ter sido criada literalmente dentro da fazenda, passar a grande parte da minha infância e depois da adolescência ali, sempre teve uma ligação muito forte para mim. E quando eu pensava o que eu vou fazer, o que eu vou ser da vida, sempre me remetia às questões do campo, porque a gente sempre participou muito. Meus pais sempre fizeram questão, a gente morou muito tempo na fazenda e a gente participava de tudo, das exposições, levar os animais, a própria Expo Inter, os remates, os leilões, a gente ia junto, ajudava, entrava com os animais na pista, todos nós ali, eu e meus irmãos. Então isso sempre me ligou muito ao campo e quando eu pensava o que eu vou ser ou o que eu vou fazer, né, qual vai ser minha profissão, sempre o campo era o que me puxava muito, eu tinha certeza que para ali eu iria voltar. E como é que foi sendo uma mulher nesse setor? Teve muita dificuldade no início ou não? Você teve uma facilidade, até por causa da família acolhendo? Na verdade, os caminhos foram... eu sou uma pessoa de muita fé e acredito muito que Deus tem sempre o melhor e vai nos levar pelo melhor caminho. E os caminhos foram se mostrando para mim e as dificuldades foram se aparecendo, se propusendo dentro da minha jornada. E eu acredito que, de alguma forma, isso me tornou mais forte para os desafios que eu tive que enfrentar. Eu fiz a faculdade de veterinária na expectativa de eu retornar para trabalhar lá na estância, lá na fazenda da minha família. E isso acabou que naquele momento não aconteceu. A estância teve parte dela que foi vendida, outra parte foi arrendada e eu não retornei. E isso fez com que eu fosse obrigado a ir para o mercado de trabalho. Então, todo o meu estudo, tudo que eu fiz foi muito voltado para o setor que a família trabalhava, pecuária, bovinos e ovinos. Então, eu morei fora, morei na Nova Zelândia, fiz especializações na área e acabei indo trabalhar com carnes, que não era o que eu, na verdade, tinha planejado durante a minha vida acadêmica. Eu sempre buscava a parte de produção animal. E esse setor da carne me acolheu muito. Quando eu comecei a trabalhar dentro do frigorífico, eu me apaixonei por aquilo que eu faço, pelo que até hoje eu faço, né? E ali dentro da indústria se tem muitas mulheres trabalhando, principalmente quando a gente fala no setor de controle de qualidade, né? Claro que o setor onde a Angus atua é uma área ainda relativamente nova, que é a parte de certificação, que o Brasil tinha muito contato, muito especificamente para alguns protocolos internacionais, por exemplo, exportação de carne para o Chile, algumas questões de validações de qualidade que o próprio controle da indústria faz. Então, ali eu sempre fui muito acolhida dentro da indústria, porque a presença feminina ela é muito importante justamente nesse cuidado todo, mais no controle de qualidade. Mas, sem dúvida, existem alguns desafios dentro do setor para a mulher. Eu muito pouco passei, graças a Deus, mas acredito que hoje a gente já vive um outro cenário, um outro momento, onde a presença feminina ela é real, ela é estruturada, né? Ela faz a diferença, a mulher consegue ter esse posicionamento de fazer a diferença, de criar ligações, de criar a sua rede e de todo mundo entender como que é possível a gente conseguir fazer juntos um belo trabalho, desenvolver habilidades, né? Ajudar o outro e sempre somando e fazendo a diferença. E quais são os benefícios hoje da certificação da carne Angus? O programa Carne Angus ele já cumpre 21 anos de jornada. Lá no início, o principal objetivo era fomentar a raça e, claro, posicionar para esse mercado que buscava já naquela época um produto de qualidade, esse produto de qualidade de forma organizada e com isso organizar essa cadeia.
E isso hoje já aconteceu, ou seja, existe esse consumidor que busca o produto de alta qualidade, que quer ter garantia do produto que ele está consumindo, garantia com relação a quê? Garantia com relação à origem, garantia com relação aos quesitos de qualidade, maciez, sabor, suculência, a constância dessa qualidade, né? Então, tudo isso hoje já é um resultado e o Carne Angus foi muito importante a nível nacional, né? Transformando, mudando muito, enriquecendo, vamos dizer assim, trazendo a experiência. Muitos erros, mas muito mais acertos no sentido de conseguir integrar essa cadeia. Esse consumidor que está disposto a pagar mais, que exige mais, ter os seus quesitos atendidos e que toda essa cadeia entenda que é o seu papel atender esse consumidor. O produtor lá, quando começa a fazer o cruzamento, usar a raça, ele já está comprometido em entregar para esse consumidor, o quanto que tudo isso traz o engajamento dele, né? Hoje o programa está estruturado, é o maior programa de certificação em atividade no país, 26 parceiros, 49 unidades industriais e para o produtor rural ele faz uma grande diferença com relação à precificação. Então ele conseguiu organizar esse mercado e fazer com que o produtor tenha melhores remunerações ao entregar esse animal para a indústria e esse valor vai sendo repassado até chegar ao consumidor. Ele paga mais, mas isso tem que voltar para o produtor que investiu em genética, em nutrição, em sanidade para entregar esse produto de alta qualidade. E hoje quais são os principais desafios para esse produtor aderir a essa certificação? Na verdade, o produtor, eu acredito que não só para o programa Carne Angus, né? Em geral, o produtor que busca atender esse mercado premium, o mercado da carne de alta qualidade, em primeiro lugar, ele tem que ter muita consciência de quem ele é, ou seja, o seu perfil como produtor, a sua propriedade, seu potencial produtivo, o que é o seu sistema, o que ele consegue produzir e a partir daí ele começa a organizar, incluir a raça Angus e os desafios que isso traz. É uma raça extremamente precoce, que traz muita produtividade, mas que, claro, demanda uma organização, uma nutrição, a sanidade, como qualquer outra raça, né? Mas que o produtor tem que entender se para ele isso faz sentido, se ele consegue se comprometer com essa entrega, né? Então, selecionar animais dentro dos padrões que para ele fazem sentido, com relação à produção, se o sistema é mais intensivo, se o sistema é um pouco mais extensivo, o que para ele, a especialidade que para ele também é lucrativa, vamos dizer assim, né? Pensando como negócio, se ele consegue fazer o ciclo completo, se ele vai se especializar apenas em uma etapa, só em terminação, só em recria. Toda essa análise é necessária, né? Mas é muito importante que ele tenha essa consciência. Ele sabendo o que ele consegue produzir, ele vai conseguir adequar a raça ali dentro do seu processo, porque a raça tem essa capacidade de adaptação e de produtividade em diferentes sistemas, em diferentes pontos dessa cadeia produtiva. Muito interessante. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas temos um tempo curto dentro do projeto. Mas para finalizar, Ana, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui uma mensagem para quem assiste a gente. Vamos lá. Eu acredito, é uma só? Ou você pode também fazer um mix, né? Inspirando outras mulheres que estão aqui nos assistindo. Superação. Superação é uma bela palavra. Eu acredito que ela é extremamente inspiradora. Eu acredito que todos os dias, cada uma de nós, aonde a gente está, independente de onde esteja atuando, a gente sempre tem momentos onde a gente tem que respirar, se reorganizar, né, centralizar, para que a gente consiga motivar e superar os desafios. Eles sempre vão acontecer, eles vão chegar para cada uma de nós, para cada um de nós, sempre nas nossas vidas, independente do setor, se é no trabalho, se é na vida pessoal, mas o quanto que nós temos que estar preparados para que a gente consiga superar os desafios. Tá ótimo, Ana. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos conhecer a história de mais uma mulher incrível que tem superado desafios e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Não pode perder, é já já. Nos
Nos últimos anos, a produção de maquinários agrícolas tem passado por grandes inovações. E a participação de mulheres nesse setor vem crescendo de forma significativa. Elas estão ocupando posições de liderança em empresas, atuando como engenheiras e tecnólogas e influenciando decisões estratégicas na criação de soluções que tornam o campo mais eficiente e sustentável. Esse movimento não só amplia a diversidade no setor, como também traz novas perspectivas para a agricultura de precisão. E para entendermos mais sobre esse assunto, a nossa convidada é a Isabela Aronovitch. Antes dessa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Isabela Romano Rocha Aronovitch nasceu em Cuiabá e é apaixonada por viagens e momentos em família. Valorizando relacionamentos significativos, é mãe de 2 meninas, Lara e Beatriz, e é motivada por novas experiências. Atualmente na John Deere, é líder em maquinários e tecnologias agrícolas, onde se dedica a contribuir para o setor. Considera-se uma protagonista, pois é determinada, proativa e assume responsabilidade pelas suas escolhas, sempre buscando crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Olá, bem-vinda, Isabela. Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, um prazer é todo meu. Para falar de um tema muito interessante, né? Mulheres nesse desenvolvimento junto com maquinários agrícolas. Primeiro eu queria saber um pouquinho como é que você chegou, né, nesse lugar. Como escolher o agro e dentro do agro essa parte de maquinários? Olha, a minha história com o agro começa junto com a empresa que eu atuo. Apesar de eu ter nascido no Cerrado, em Cuiabá, sou neta de produtor de café. Na verdade, a minha conexão com a agricultura só começou de verdade, a paixão pela agricultura só começou quando eu comecei a trabalhar na John Deere, há 12 anos. É um mercado extremamente apaixonante. E aí, dentro da empresa, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas diferentes. E isso foi até que eu cheguei aonde eu estou hoje, trabalhando com essa parte de inovação. E Isabela, depois que você começou, você vê um crescente número de mulheres também dentro do setor? Eu vejo bastante a presença de mulheres, tanto dentro das empresas como também dentro das propriedades. Hoje as mulheres já representam 30 milhões de hectares, o que é mais ou menos 8% da área produtiva que nós temos no Brasil. Então, isso não era uma realidade há pouco tempo atrás. Dentro das empresas, isso também com políticas de diversidade, isso aumentou significativamente. Nos últimos 10 anos, eu tenho 12 anos de empresa, nos últimos 10 anos eu vejo uma crescente muito grande, principalmente de mulheres em posição de liderança tomando decisões, saindo de um papel de suporte para uma tomada de decisão. A gente vê que a John Deere tem cada vez incentivado muito também, né? Sim. Esse papel da mulher dentro da própria empresa e tem aí um papel de crescimento. Como é que você vê as oportunidades? A mulher, ela está se preparando mais? Ela está se desenvolvendo para ocupar esses lugares que hoje existem? Eu acredito que sim, a gente vê, eu acho que a capacitação com certeza é o diferencial. Primeiro porque a mulher, ela é muito inovadora, bastante criativa e quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente realmente se dedica, né? Então, eu vejo essa transformação da capacitação como uma fonte de transformação para essa posição de liderança da mulher. Ainda tem uma jornada pela frente. Dentro da porteira, por exemplo, a gente vê uma questão de sucessão familiar, então filhas que passam a assumir, seja através de uma sucessão natural ou até uma sucessão forçada, que às vezes acontece, e também dentro das empresas a capacitação para trazer mais conhecimento e também repertório para essas mulheres estarem nessas posições e poderem fazer a transformação dentro da empresa, né? E Isabela, quando a gente fala de inovação, né, como está esse setor, né? Quando a gente fala de inovação na parte de maquinários? Olha, esse setor, a dor do cliente, eu falo que é o nosso ingrediente. Para você inovar, a gente tem que conhecer muito o cliente, as dores, os desafios do campo. E com isso a gente encontra como eu posso resolver, que tipo de inovação eu posso trazer para destravar esse valor e o agricultor experienciar mais produtividade, eficiência e também resultados sustentáveis, tanto da parte ambiental como também da parte econômica. A inovação, ela é muito contínua e eu acho que está vindo uma transformação e uma rapidez, uma agilidade
de novas soluções para que o agricultor seja cada vez mais produtivo com a mesma terra, e é muito interessante ver essa transformação, não só muitas startups que estão surgindo, mas dentro de grandes corporações também, a representatividade da inovação vem ganhando muita notoriedade. Muito interessante. E quando a gente fala de inovação, não necessariamente são apenas inovações muito caras, né? Exatamente. A inovação, a gente precisa desmistificar o termo inovação, né? Muitas vezes pensa que tem que ser algo extremamente disruptivo, mas se você de repente mudar uma técnica de manejo ou uma configuração de uma máquina, de repente você já traz um resultado extremamente positivo no campo. Então, qualquer tipo de inovação, desde pequena como grande, pode trazer uma diferença. E a gente precisa incentivar esse pensamento, né? Eu acho que é uma conduta que nós temos que ter no nosso dia a dia, de nos colocarmos como questionadoras. Será que dá para fazer diferente? Será que eu posso mudar? E tentar ser o mais simples e objetiva possível. Bom, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, mas temos um tempo restrito, né? E aí, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Olha, muitas palavras importantes na nossa jornada, mas eu vou escolher motivação. Porque eu acho que no dia a dia a gente passa por muitos altos e baixos, é uma conquista diária, é uma jornada de conquista de espaço diário, então a gente precisa de motivação para continuar construindo essa história de buscar o nosso espaço como mulher dentro do mercado agrícola. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. O nosso programa fica por aqui. Se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP Senar, John Deere inspirando por gerações.